Bom dia, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Então, vamos começar a nossa aula de história, né, para rever os conteúdos trabalhados, né, para avaliar esses conteúdos conjuntamente com vocês e lançar a terceira nota de vocês, né? O nosso assunto, nós vamos começar falando do Brasil urbano. Na verdade, a gente vai só relembrar o que nós já vimos nas outras aulas de história, né? Como eu falei para vocês, essa semana, toda semana, para a gente rever o conteúdo e fazer algumas atividades para verificar como é que está essa questão da aprendizagem de vocês, certo? Então, as primeiras vilas e o processo de urbanização. A colonização do território brasileiro iniciou-se efetivamente, ou seja, ela aconteceu mesmo em 1530, porque a gente sabe que os portugueses eles chegaram aqui em 1500, né? Então, a ocupação mesmo, a colonização do interior do nosso território do Brasil começou em 1530. E teve início com a expedição que foi liderada por Martim Afonso de Souza, certo? A primeira vila foi denominada de São Vicente. Ela foi fundada em 1532, ou seja, 2 anos depois da efetiva colonização do território. E onde se estabeleceu também o primeiro engenho de açúcar. Nós já falamos sobre engenho, tudo, como é que funciona, né? Vocês estão lembrados. A agricultura canavieira e a produção e exportação do açúcar constituíram a base da economia e da organização do espaço do território nos primeiros 2 séculos do período colonial. Então, eles sobreviveram basicamente da cana-de-açúcar que eles faziam lá nos engenhos e exportavam, né, para a Europa. As primeiras vilas e o processo de urbanização. Ao longo dos séculos 17 e 18, o número de vilas e povoados aumentou na medida em que a população colonial crescia e necessitava de infraestrutura e serviços urbanos. Então, como começou a questão dos povoados? O aumento da população foi crescendo de uma maneira que não muito ordenada, né? Isso foi solicitando que havia essa necessidade de melhorar ou digamos assim, fazer uma infraestrutura para atender essa população, né? No século XVIII, a exploração do ouro e pedras preciosas na região de Minas Gerais e Goiás constituiu a base do intenso processo de urbanização no interior do Brasil. Então, o processo de urbanização, que é quando aquele povoado passa a ser uma cidade, um município, ela se deu mesmo com a exploração do ouro. Por quê? Porque eles abriam caminho para as minas e surgindo algumas vilas, né? Vilas, povoados, e atraindo gente do sul, do sudeste, né? Digamos assim, né? Eles desenvolveram muitos caminhos que ligavam o sul e o sudeste. Nisso, muitas pessoas foram para a região das minas, se estabeleceram lá e começaram uma vida nova, digamos assim. O termo vila foi usado para designar unidades administrativas, mas elas eram autônomas. É o que hoje a gente chama de município, certo? Naquele tempo era vila. Nessa imagem aí tem uma antiga casa de câmara e cadeia atual Câmara Municipal de Mariana, lá em Minas Gerais. Então, foi mantido a estrutura do prédio, né, que era uma cadeia, e hoje é a Câmara Municipal, onde ficam os vereadores, né, atualmente.
Então, Mariana é uma das mais importantes vilas, né? Era uma das mais importantes vilas lá na época da mineração, porque tinha muitas minas com ouro. As vilas nas Minas Gerais, das Minas Gerais. As principais vilas da região das Minas foram Vila Rica, que é Ouro Preto, a cidade de Ouro Preto atual, Ribeirão do Carmo, que é Mariana, Sabará, São João del Rei, São José del Rei, que é Tiradentes hoje, Arraial do Tijuco, que é Diamantina atualmente, e Vila do Príncipe, que é Cerro, né? E aí tem duas imagens que mostram o centro histórico da cidade de Mariana, a Basílica é a igreja de Nossa Senhora da Assunção, né? E casas do período colonial na cidade de Tiradentes. Essa foto aí é de 2012, viu? Não é de antigamente, do tempo da colônia, não. Permaneceu a arquitetura colonial, mas o ano é atual, certo? 2012, 2013. E como é que eram, gente, em geral, essas vilas? O calçamento das ruas era feito de pedras, continua, né? E haviam casas, chafarizes e muitas igrejas. A maioria das igrejas era decorada com ouro, madeiras nobres, que eram madeiras muito caras e raríssimas, e obras de artistas. A fachada básica das casas mais modestas era composta por uma porta frontal e duas janelas, como você pode observar bem aí na imagem. No andar superior, da maior parte dos sobrados, destinava-se à moradia de famílias ricas, que eram os proprietários de lojas localizadas no piso térreo, ou seja, em cima era a moradia e embaixo era o comércio. As cidades do ouro. Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, porque ele tinha um problema, né? Foi um artista que viveu entre os séculos 18 e 19 e produziu importantes obras arquitetônicas, esculturas e entalhes. Entalhes é algo feito na madeira, né? Diretamente na madeira. A maioria desses trabalhos se encontra nas cidades históricas do estado de Minas Gerais, como Ouro Preto, Sabará, São João del Rei e Congonhas, foram preservadas. Essas cidades já foram vilas muito ricas, né, no tempo do Brasil colônia. E contam atualmente como elas são o quê? Patrimônio histórico muito importante. Então, elas não podem ser modificadas, porque elas foram tombadas como patrimônio histórico da humanidade. Observe bem a foto. Primeiro, é o detalhe do profeta Daniel. O Aleijadinho, ele trabalhava muito com essa questão religiosa, com a imagem de santos, faz parte da Igreja Católica, certo? Obra pertencente ao conjunto escultórico Os 12 Profetas. No 2, feito em pedra sabão, é um tipo de estrutura, uma pedra que tem o nome pedra sabão, certo? E ele entalhava as esculturas dele nessas pedras. Entre os anos de 1800 e 1805. As esculturas estão na entrada da igreja de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais. Essa foto bem aí é de 2013. E aí mais algumas imagens das cidades históricas, né? Das igrejas, dentro das igrejas, a valorização, as igrejas eram feitas, os detalhes eram em ouro, porque naquele tempo tinha muito ouro, né? Aqui é a cidade de Ouro Preto, a igreja lá no alto. E aqui outra cidade, e essas esculturas foram entalhadas nessa pedra sabão pelo Aleijadinho. Agora a gente vai falar das capitanias hereditárias, que é de 1530 a 1549. O rei dividiu a administração das terras das colônias entre nobres portugueses. Deveriam estar dispostos a arcar com os riscos em troca das riquezas das rendas geradas. Então, eram 15 lotes, mas só 12 portugueses se habilitaram para empreitar e tornaram-se donatários. Nem todos tinham condições de manter, porque eles tinham que arcar com todas as despesas no caso dos lotes de terras que foram divididas e doadas para ele.
recebe esse nome de capitanias hereditárias porque não podia ser vendida, era passada de pai para filho, só doadas, né? As pessoas que tomavam de conta eram os donatários. Os acordos do rei com os donatários estavam expressos na carta de doação, certo? E no foral. Apenas São Vicente, que o donatário era Martim Afonso, tomava de conta dessa capitania aqui de São Vicente, e Pernambuco, que o donatário Duarte Coelho, elas se destacaram, ou seja, elas conseguiram prosperar, porque houve investimento, as outras não, as outras teve o fracassado. E o que levaram essas capitanias ao fracasso? Grande extensão dos lotes de terras, por ser muito grande, eles não tinham como fiscalizar toda a terra. Ataque dos índios, alguns índios não aceitavam a questão da escravidão, né? E aqui nessa imagem mostra, né, o ataque de um grupo indígena a essas aldeias, a essas capitanias. A falta de recurso dos donatários, nem todas as pessoas que receberam esses lotes, eles tinham condições de manter, digamos, financeiramente, então fracassou. O pau-brasil pertencia ao governo português, tudo que era retirado era do governo português. E com tudo isso, houve o desinteresse de alguns donatários. Então, eles não estavam nem aí para aquelas terras, não tinham como tomar de conta, não podiam fazer nada, então se desinteressaram por isso. Houve esse fracasso das capitanias. Apenas aquelas duas prosperaram, a de São Vicente, né, e a de Pernambuco. Foi mostrado na aula passada o mapa com as capitanias hereditárias, né? Que no livro de vocês está na página 261, que mostra as vilas, as cidades e áreas de cultivo das capitanias, né? Os engenhos, a quantidade de engenhos. Aí na página 261. Essas questões aqui, gente, elas foram elaboradas de acordo com essa videoaula aqui. Tudo que foi perguntado aqui, a resposta estão nos slides, viu? É só prestar bem atenção na aula que você consegue responder. E, lógico, fazer a leitura das páginas 258 até a 263. Aí você vai rever o conteúdo e responder essas questões. A primeira questão pergunta: em que ano iniciou-se efetivamente a colonização do território brasileiro? Qual foi o ano? Quem liderou essa expedição que colonizou o território, começou a colonizar? Segundo, quando foi fundada a primeira vila? Que ano foi, né? Como ela se chamava? 3. Quais foram a base da economia naquela época? Eu falei, expliquei direitinho na aula passada e nessa aula também. 4. Em quais séculos houve aumento da quantidade de vilas e povoados? Quais foram os séculos? Também está tudo nos slides. 5. O que constituiu a base do processo de urbanização no interior do Brasil? 6. Cite os nomes das principais vilas da região das Minas. 7. De maneira geral, descreva como eram essas vilas. A estrutura, gente. 8. Qual o nome do artista que produziu importantes obras arquitetônicas, esculturas e entalhes dos séculos 18 e 19? Falei direitinho, expliquei e mostrei algumas obras dele, né? O que eram as capitanias hereditárias? Quais foram as causas do fracasso das capitanias hereditárias? Então, leiam, preste atenção na aula direitinho. Se precisar assistir 2 vezes, assista. Leia novamente os textos do livro, dessas páginas que eu falei. E copie no caderno e respondam e me envie, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.